Olá pessoal, muito boa noite a todas e a todos. Você que estuda para concursos públicos, você que quer se informar a respeito dos precedentes dos tribunais superiores, estou aqui diante de um julgamento muito interessante envolvendo o tema de improbidade administrativa e a posição do inquérito civil e os prazos para a sua conclusão. Um julgamento interessantíssimo do Superior Tribunal de Justiça, noticiado no informativo 875, o primeiro informativo de 2026 do STJ. Julgamento que teve voto, depois houve um voto pelo relator, voto vista, aditamento ao voto do relator depois do voto vista, e foi um julgamento muito interessante. Vamos aqui estudá-lo, dei uma estudada nele, dei uma lida no voto do relator, achei bastante interessante. Então, nosso informativo aqui é o informativo 875 de 2026, aqui você acompanha comigo um grupo de estudo aqui de informativos, os informativos que são divulgados pelo STJ e pelo STF, e esse julgamento tem como destaque o seguinte: após as alterações promovidas pela Lei 14.230 de 2021, essa lei ficou conhecida como Nova Lei de Improbidade, mas ela é uma lei que altera a 8249, é uma nova lei de improbidade, mas que não perdeu a numeração, foram alterações substanciais feitas na lei antiga. A lei de improbidade administrativa, lei 8429, o inquérito civil para apuração de ato de improbidade pode ser prorrogado apenas uma única vez por igual período de 365 dias, mediante ato fundamentado que demonstre de forma específica as razões que tornam imprescindível a continuidade das investigações, sendo ilegal a extrapolação desse prazo. O que acontece? O Ministério Público recebe uma denúncia, às vezes uma denúncia anônima, às vezes uma denúncia identificada, da prática de um ato de improbidade administrativa. Nesse caso dos autos aqui, os atos ímprobos nem foram muito escrutinados no seu mérito, a questão foi mais sobre o ponto de vista formal. Mas o Ministério Público recebe a comunicação de um ato ímprobo. E aí a iniciativa do Ministério Público é abrir um processo administrativo, né, ou um inquérito civil para apurar as informações que foram comunicadas. É fato que muitas vezes essas informações, quando comunicadas, elas já carregam na própria comunicação aspectos da materialidade da ocorrência, que caracterizam a materialidade da ocorrência dos atos ímprobos, mas, no mais das vezes, é necessária a investigação, né, o levantamento de informações relativos à comunicação dos fatos ímprobos para que o Ministério Público se movimente e ingresse com a ação civil pública para apuração para a punição pelos atos de improbidade e para a apuração dos atos de improbidade. Ok. Na lei nova, né, que é essa lei que alterou a lei antiga, existem os seguintes dispositivos. Eu vou abrir aqui a lei. Deixa eu abrir aqui a lei. Lei 8429, né? Lei 8429. Na lei nova, existe aqui um dispositivo, vou colocar aqui, que não existia na lei antiga. Quando ela vai tratar da prescrição, né, ela chega e diz assim, artigo 23, a ação para aplicação, tá aqui na tela ainda não tá, a ação para aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve em 8 anos, contados da data da ocorrência do fato, ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a sua permanência. Então, o que é que a gente tem aqui? Nós temos da data do fato ou da data em que cessou, no caso da infração que é de natureza permanente, 8 anos. Essa é a prescrição. Essa prescrição para a pretensão, para o exercício da pretensão punitiva em relação aos atos de improbidade administrativa. Ok. Aí a lei faz mais. Vamos aqui para a lei. A ação, tá aqui o caput, ok. Aí a lei faz a instauração de inquérito ou de processo administrativo para apuração dos atos ilícitos referidos nessa lei, suspende o prazo prescricional por no máximo 180 dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. Então,
Quando o Ministério Público toma conhecimento pela notícia, não é a notícia crime, né? Mas pela notícia do ato ímprobo, da prática de atos ímprobos, ele inaugura e instaura um inquérito civil, um processo administrativo. Na vigência desse processo administrativo, há uma janela de suspensão deste prazo de prescrição do caput. Então, como eu coloquei aqui, que eu desenhei aqui em vermelho, né? Deixa eu usar uma outra cor de caneta. A instauração deste inquérito civil suspende o prazo de prescrição, que é de 8 anos, contados da data do fato ou da cessação do fato, quando ele é contínuo, né? Permanente, melhor dizendo, 180 dias. Se o processo durar 300 dias, obviamente não serão 180 dias, independentemente do processo terminar em 180 dias ou não. Aqui é uma espécie, não diria uma colher de chá, mas uma espécie de influência da tramitação do inquérito civil na contagem do prazo prescricional. Ok. Parágrafo 2º. O inquérito para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 dias. Aí aqui ele dá um prazo não propriamente prescricional ou um prazo de influência no prazo prescricional, mas um prazo processual de extensão de tramitação deste poder investigatório materializado nos autos de um processo administrativo. 365 dias. Que aqui é um prazo que a gente chama de peremptório. Peremptório para fazer frente aos prazos dilatórios. Vocês sabem que no processo o prazo pode ser peremptório ou dilatório. Dilatório é um prazo que ele não tem consequências agregadas ao seu descumprimento. A gente diz, por exemplo, que os prazos do juiz são meramente dilatórios, né? Não são peremptórios. Não tem uma consequência, não gera nenhum tipo de efeito o seu escoamento, né? Mas os prazos peremptórios têm um efeito. E esse prazo é peremptório de 365 dias, né? Corridos, não são úteis, né? Aí uma diferença daqui dessas disposições processuais para os prazos lá do CPC, né? A gente sabe que no CPC os prazos, pelo menos os para recursos, por exemplo, correm dias úteis, mas aqui são dias corridos e a lei faz questão de dizer prorrogável uma única vez por igual período. Então 365 mais 365, mas essa prorrogação tem um detalhe, olha só. Mediante ato fundamentado, submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. O órgão ministerial, o órgão investigador, ele não pode simplesmente dizer prorrogo por mais 365 dias o inquérito civil. Ele não pode dizer isso. Ele tem que dizer circunstanciadamente, motivadamente, é um ato necessariamente motivado. Ele tem que dizer assim, olha, 365 dias não foram suficientes para a apuração do ato de improbidade. Por quê? Porque o ato é complexo, o ato envolve a potencialidade de lesão grave aos órgãos públicos, foram necessárias a expedição de ofícios a órgão tal, eles demoraram a responder, há vários potenciais implicados nos atos de improbidade administrativa que têm que ser responsabilizados. Houve a necessidade de buscar isso, buscar aquilo, então ele precisa motivar, ele não pode simplesmente dar um despacho de uma linha, que inclusive, abro aspas, abro um parêntese, foi o que aconteceu nesse processo. A gente vai voltar para o processo, mas calma. Foi o que aconteceu nesse processo. Mas nesse processo, inclusive, foi anulada essa prorrogação, porque ela foi feita em uma linha. Prorrogo por mais 365 dias o prazo do inquérito civil. Não pode ser feito assim. A lei exige motivação. E a lei diz ainda mais. Encerrado o prazo previsto no parágrafo 2º, 365 mais 375, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias. Se não for o caso de arquivamento. E aqui ele dá a consequência da peremptoriedade destes prazos de 365 dias. Arquivamento. Então, se o inquérito civil não é concluído em 365 dias, pode haver prorrogação motivada. Foi prorrogado, não foi concluído em mais 365 dias, só tem duas alternativas. Ou ajuizamento da ação em 30 dias, ou arquivamento. Ah, professor, e se a ação não foi ajuizada em 30 dias? Arquivamento. É um prazo peremptório. Foi essa a conclusão da STJ. É um prazo peremptório.
ok? Nós temos aqui um prazo prescricional de 8 anos e temos também um prazo para a conclusão da marcha procedimental investigatória que tem consequências peremptórias. Tem uma consequência. Ele tem uma bifurcação. Ou a ajuização em 30 dias ou arquiva. E aqui, arquivando, é como se aquela investigação tivesse chegado a um termo que não trouxesse responsabilidade aos investigados. Ok. Então, isso é o que está na lei. Nós temos, então, resumidamente, em vermelho estou tratando do prazo prescricional propriamente dito, em azul aqui, os prazos para o inquérito civil ou PA, o processo administrativo, prazo peremptório. E qual é a conclusão, né, para esse prazo peremptório? Esse prazo peremptório, ele tem ele deságua em 30 dias para o ajuizamento ou arquivamento. A peremptoriedade dele está relacionada a esses dois efeitos práticos, né? E aí ele tem que ser de 365 mais 365, sendo esse maisinho aqui motivado. Certo? E aqui o que aconteceu? Vou reler o destaque. Vamos reler aqui o destaque. Após as alterações promovidas pela nova lei de improbidade, o inquérito civil para apuração da improbidade pode ser prorrogado apenas uma única vez, por igual prazo de 365 dias, mediante ato fundamentado, que demonstre de forma específica as razões pelas quais tornam imprescindível a continuidade das investigações, sendo ilegal a extrapolação desse prazo. Né? Aí aqui eu vou ler algumas coisas interessantes. O referido prazo possui caráter peremptório, já que inserido no capítulo da lei de improbidade que trata da prescrição. A prescrição é essa vermelhinha aqui, ok? Instituto de natureza peremptória. A prescrição ela tem essa natureza peremptória, não tem uma natureza dilatória, né? Além de a norma expressamente indicar a consequência para o descumprimento do prazo da ação, o arquivamento, ou ajuização ou arquivamento. Sem o ajuizamento da ação, né, que ele está dizendo aqui, sem o ajuizamento da ação, a consequência é o arquivamento. Não se trata, portanto, de prazo dilatório. Você vai cair em concurso, pessoal. Você vai cair em concurso. Isso é uma questão de concurso. Preste atenção. Né? E aí, o que acontece aqui? Por sua vez, o parágrafo 2º exige que a prorrogação seja mediante ato fundamentado. Aí ele diz, exigência que deve ser interpretada junto com o artigo 50 da Lei Geral. Essa é a Lei Geral que disciplina os processos administrativos na esfera federal, que determina a motivação explícita, clara e congruente dos atos que afetem direitos. Então, essa motivação precisa ser clara, daquele jeito que eu falei. Ok? A mera referência ao vencimento do prazo e a demonstração para verificação de resposta não constitui fundamentação adequada. Foi o caso aqui. A motivação deve demonstrar, de forma específica, as razões que tornam imprescindível a continuação das investigações. Aí tem um porfim aqui que eu quero esclarecer, esse porfim aqui. Vamos ler esse porfim. Por fim, ressalte-se que a nulidade da prorrogação não implica a extinção da pretensão punitiva, nem impede o ajuizamento da ação de probidade com base nos elementos reunidos no inquérito civil, até a data da prorrogação inválida ou com fundamento em base em outras fontes probatórias. Veja só, preste atenção, o que é que ele está dizendo aqui? Nós tivemos um inquérito civil que foi instaurado. Ele tinha que terminar em 365 dias e tinha que redundar no ajuizamento em 30 dias ou no arquivamento. Não é isso? Ok. O que aconteceu? Houve aqui uma prorrogação por mais 35 dias. Essa prorrogação foi considerada ilegal porque faltou motivação. Não faltou a motivação? Então ela foi considerada ilegal. Ok, o STJ deixou isso claro. Mas isso não impede que ele opte, o parquet, o Ministério Público, pelo ajuizamento da ação em 30 dias. Inclusive o STJ disse que, intimado o Ministério Público do trânsito em julgado desta decisão do STJ, ele tem 30 dias para decidir se vai entrar com ação ou não, desde que ele use elementos daqui para trás. Elementos que foram produzidos antes da prorrogação ilegal, ou outros elementos que ele teve acesso extra-inquérito civil, elementos que já vieram prontos com a comunicação do fato a ele,
elementos que ele apurou em outros procedimentos de maneira legal. O que ele não pode usar são os elementos de apuração do ato ímprobo que foram produzidos após a prorrogação ilegal. Aqui o STJ aplica uma espécie de... como é que se diz no processo civil? Agora me faltou. Mas uma espécie de... Ele salva, ele decota, né, a teoria do aproveitamento dos atos no processo. Né? Ele aproveita os atos que foram produzidos até o momento em que o inquérito civil tramitou de maneira legal e regular, e descarta a possibilidade de serem utilizados na futura ação de improbidade, caso conclua o Ministério Público pelo ajuizamento, dos elementos carreados aos autos do inquérito civil após a prorrogação imotivada, sem motivação suficiente. Pessoal, esse julgamento é muito interessante, esse julgamento é muito legal. Obrigado, se você me ouviu até aqui, acompanhe aqui os comentários de julgamentos deste informativo ou de outros do STJ e do STF, e sejam todos muito bem sucedidos. Desejo que todos sejam muito bem sucedidos no estudo dos informativos para acertar questões de concurso, para responder questões dissertativas e responder uma prova oral, com conhecimento do raciocínio jurisprudencial das nossas cortes superiores, o que é muito importante para o profissional do direito. Um grande abraço para vocês e até mais.